Libertadores. Por isso aí o Palmeiras teria o caminho mais difícil, teoricamente. Notícia fresquinha, acaba de sair a tabela. Primeira rodada para os clubes brasileiros. Primeiro a estrear é o Fortaleza em casa contra o Racing. Olha que jogaço. Dia 1º de abril. Não é mentira, não. 1º de abril, 9h30 no Castelão, Fortaleza e Racing. No dia seguinte, quarta-feira, dia 2 de abril, 21h30, Tajeres de São Paulo, na Argentina. E Universidade do Chile versus Botafogo, no Chile. Na quinta-feira, dia 3 de abril, às 7h, Bahia e Inter, na Fonte Nova. Às 7h também, Sporting Cristal e Palmeiras, em Lima. E às 9h30, Deportivo Táchira e Flamengo. Essa é a primeira rodada dos brasileiros na Copa Libertadores. Ô, Juca, você tem aí a tabela da Sul-Americana, importante para o calendário que a gente tem aí, o jogo do Corinthians. Ainda não me passou, não me passou. O Rubão tem, passa em 1 minuto. Isso. Porque assim, então, o Palmeiras jogar na quinta já ajuda muito o calendário brasileiro. Porque tinha a questão da final, a final do Paulista vai ser na quinta-feira. Tinha um jogo do Palmeiras marcado para sábado contra o Botafogo, estreia do Brasileiro. Corinthians joga na quarta às 19h. Então, a Conmebol certamente teve uma conversa ali com a CBF e ela ajudou a resolver o problema. Porque aí, afinal, na quinta-feira, a superposição ali, o problema do choque das datas com o Paulista está resolvida com essa rodada. Você vai ter o quinta final Palmeiras e Corinthians. Aí os dois times podem ter os seus jogos queridos para domingo, jogos do Brasileiro, né? Palmeiras e Botafogo e Corinthians e Bahia. E você pode jogar. O Bahia também não joga o Bahia joga na terça-feira, por acaso, pela Libertadores? Bahia joga na quinta. Na quinta também. Então aí você pode jogar esses dois jogos para domingo, e aí aí o Corinthians e Palmeiras jogam mais para frente. Está resolvido ali o imbróglio do calendário. Lembrando, então, Grupo B da Sula, Defensa e Justiça, Universidade Católica do Equador, Cerro Largo e Vitória. Grupo C, América de Cali, Huracan, Racing e Corinthians. Este Racing é o Racing uruguaio, que já eliminou o Corinthians de torneio. Grupo D, Grêmio, Godoy Cruz, Esportivo Luquenho e Atlético Grau. Grupo E, Cruzeiro, Palestino, União Santa Fé e Musuk Runa. Não me pergunte de onde, que não sei. Equador. Grupo F, Fluminense, União Espanhola, Once Caldas e San José. Grupo G, Lanús, Vasco, Academia, Puerto Cabello e Melgar. E Grupo H, o Atlético Mineiro, Caracas, o Cienciano e o Deportes Iquique. Estes são os times brasileiros na Sul-Americana, cujas 6 decisões em jogo único só teve uma vez um brasileiro campeão, que foi o Atlético Paranaense contra o Bragantino. Foi uma final brasileira. Mas todos os demais campeões excluíram times brasileiros, sendo que nas últimas 3 foram derrotados o São Paulo, o Fortaleza e o Cruzeiro. Então, o Racing derrotou o Cruzeiro, a LDU derrotou o Fortaleza e o Deportivo Del Valle derrotou o São Paulo. Então, na Sul-Americana, não há o predomínio, a hegemonia que há na Libertadores. José Trajano, você poderia me dar a sua opinião sobre esta cavalgadura chamada Alejandro que mesmo? Martínez? É Martínez? Cavalgadura. Burro, cavalgadura. A Conmebol já é uma coisa muito estranha, né? Lá no Paraguai, um bando de sujeitos ali, mandando no futebol sul-americano. A manifestação, ou a punição que a Conmebol deu para o acontecimento lá do jogo sub-20 entre Cerro Porteño e Palmeiras já tinha sido uma vergonha, né? E o que a gente... Aliás, uma festa, aquela festa bem... brega.
cafona, vamos dizer assim, né? Você queria saber logo os confrontos, e botavam não sei o quê, e não sei o quê, chamava a gente pro palco, saía, voltavam os mesmos caras pro palco. O representante brasileiro foi aquele de Barbicha, que agora é comentarista da Globo, veja você, o homenageado brasileiro, né? Felipe Melo. Muito bem. Aí está o que ele falou, né? Que a Conmebol aplica sanções, faz tudo que está a seu alcance para mostrar essa realidade. Esse é o discurso, né? Durante o evento. Além ele falou em português. Ele falou em português, um pedaço. Não sei se foi essa parte. Sim. Né? Foi. Ele tweet, inclusive. No que errou falar em português? Porque deveria falar na língua daqueles que estão tomando atitudes racistas contra jogadores brasileiros. Claro. Né? Fica nesse discurso ridículo aí, que não acontece nada. O que a gente não esperava, depois da cafonalha que foi a festa, do discurso de abertura, falando em português, chinês, sei lá o quê, foi a entrevista que ele deu pós. Então, Zé, deixa eu botar para que as pessoas vejam, quem não viu, exatamente o que ele falou. Vamos lá. ¿Se imagina una Copa Libertadores sin equipos brasileños? ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. Como Tarzan sem chita. Impossível. Ô, Marrinha, o que faz com um cara desse? Ele podia ter usado, para ficar na figura do Tarzan, né? Dizer, é como a Jane sem o Tarzan. Estava bem resolvido, né? Porque, enfim, comparava o Brasil ao Tarzan e não, ele foi buscar a macaca. Mas ele pensou, você reparou que ele deu uma parada para pensar o que queria dizer? Ele foi meio surpreendido com a pergunta. Mas ele deu uma respirada assim, né, Marinha, para ir falar essa batatada. Assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que desde que aconteceu o caso Luiz, os clubes brasileiros começaram a pressionar com a questão do racismo, de pedir novas medidas, e aí a gente pode até discutir quais seriam as punições possíveis, mas isso, a Conmebol estava pressionada, e por isso ele fez aquele discurso. Não é um discurso comum da Conmebol. Ela entendia que o normal era fazer simplesmente as punições, por isso que ele falou em português, era como se fosse uma resposta. Posteriormente, o que eu acho que a gente revela é assim, uma declaração muito infeliz, né? Muito infeliz, no momento, por conta do contexto, e eu acho que a gente tem que considerar que tem uma diferença cultural grande entre nós brasileiros e o restante da América do Sul. E isso tem a ver com o racismo, que o Brasil... Quer dizer, o racismo existe igual em todos os países, mas aqui a gente criou leis e estamos tentando combater, tem um movimento antirracista forte, e essa cultura não chegou lá. Então, muitas das vezes, tanto na Conmebol quanto em outros países, tem uma compreensão, e essa eu estou dando a visão aqui, de que é uma frescura do Brasil. Que, olha, os caras não podemos de fato, somos contra o racismo e tal, não sei o quê, mas isso aqui, mas a gente está punindo e também é como outra provocação qualquer. Então tem um choque cultural aqui que está causando uma grande coisa, uma disputa dentro da América do Sul. O Alejandro, eu até o conheço e tal, ele não é racista. Porém, tem essa expressão no Paraguai que é usar Tarzan e Chita como se fosse Robin e Batman, sei lá, como se fosse isso. E ele, obviamente, não teve digamos, a fineza e a noção para perceber que tinha um contexto ali que era uma declaração que ficaria completamente problemática dentro do que estava posto o contexto. Então, aí, por exemplo, eu vou dar outro exemplo aqui de choque cultural. O vice-presidente do Palmeiras, Paulo Boazzi, foi lá e cobrou o presidente do Cerro Porteño, Zag, né? O sobrenome dele é Zag, de uma forma forte. Os paraguaios estão extremamente incomodados, dizendo que ele foi grosseiro e tal. Você olha o vídeo, como brasileiro, eu acho que foi um diálogo normal em que ele está cobrando ali normal. Mas os paraguaios estão entendendo que foi uma coisa ofensiva, agressiva. Então, tem uma animosidade, fruto também de questões culturais, fruto dos outros países não terem ainda entrado numa coisa de combate ao racismo. E aí, como eles estão, digamos assim, respondendo? Está virando uma guerra de ataques. Os 4 países, Uruguai,
Argentina, Chile, Paraguai foram reclamar na Conmebol, dizer que a violência da PM brasileira estão batendo nos torcedores, que é verdade. Não é verdade para o caso lá que o maluco do presidente do Peñarol está falando, né? Mas isso aí a Conmebol reconhece, que o caso do Peñarol é um caso totalmente à parte, que os caras vieram aqui, fizeram uma zona e aí acabaram sendo presos. Mas em outros casos é verdade. Já teve um argentino que tomou um tiro no Maracanã, já teve 2 argentinos, que aí não foi no caso da polícia, que tomaram um tiro na praia do Rio de Janeiro. A polícia do Brasil é violenta mesmo e tem sido violenta. Então você está com uma animosidade crescendo. De um lado, um reclamando de racismo e o outro dizendo que os brasileiros são violentos. E, Marinha, no caso do Paraguai, não nos esqueçamos, há uma dívida impagável do Brasil com o Paraguai por causa de praticamente o genocídio que o Brasil fez na Guerra do Paraguai. Né? Destruiu o país. Né? Eu não acho que estivessem pensando necessariamente nisso. Não, mas tem, quando você mas tem isso aqui no inconsciente. Você vai buscando todo esse caldeirão, aí a pessoa, de repente, vai estar alguém falando assim, o Rodrigo está passando pano. Eu só acho que a gente tem que entender o contexto todo cultural do que está acontecendo dentro da coisa. Não é que os clubes brasileiros tenham que tirar o pé do acelerador para de pedir mais coisas, de pressionar. É assim que a coisa vai andar. Mas eu acho que a gente também tem que entender o porquê que acontecem determinadas coisas e determinados movimentos. E vai, em algum momento, esses dois lados, os brasileiros e os outros sul-americanos, vão ter que entrar em uma concertação e alguma espécie de acordo. Eles vão ter que começar a combater o racismo de uma forma mais dura e a polícia brasileira vai começar a parar de bater. Tem um texto aí, olha lá. Ele pedindo desculpas. Pedido de desculpa. Desculpas, Ele diz, em relação com as minhas recentes declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém. A Conmebol é impensável a Conmebol sem a participação de clubes dos seus 10 países membros. Isso surgiu, né, para a gente dar contexto, porque a Leila ameaçou dizer que os clubes brasileiros poderiam se desfiliar e se filiar com o CACAF, o que é, vamos ser sinceros aqui, uma coisa completamente inviável, né? Primeiro que os clubes brasileiros, na verdade, são filiados à CBF. A CBF precisaria se desfiliar da Conmebol e procurar a CONCACAF. É um negócio que não é um cenário real. Eu queria colocar